Olá, guardando o Rômulo, boa noite, quase no horário. E aí, professor, Fala aí, filho de Deus, graça e paz, tudo bem? tudo e você? Tudo bem, Tá graças a calor Deus, aí? tudo bem. Um pouco, viu? Tá em torno, acho que É, uns 3, por aí, uns 26 graus nessa faixa. Apesar de estar chovendo, mas a temperatura aqui não Aqui baixa tá, muito, não. aqui tá uns 15 graus. Oh, tá Lua agradável, cheia, tá maravilhosa aqui. tá bom. Mandar uma lua aí pro pessoal que tá chegando. Mary É, Queiroz. bom. Pronto, vou te acompanhar na camiseta também. Rapaz. E aí, como é que estão as coisas aí, Aracaju? Tudo bem, pastor, graças a Deus, tudo certo. De Enfrentando, lockdown, já? tá jóia, aí tá aparecendo bem o senhor aí. Estão trancados aí? No caso, acompanhando um pouco aí na questão da quarentena, né? Os nossos casos aqui, pelo menos pessoas contagiadas, estão já beirando os 1.000 casos. Mortes ainda Aham. nós estamos nesse baixo, mas vem começando a crescer também, né? Isso vem exigindo um pouco de preocupação aí dos governantes também. E a igreja permanecendo Excelente. estada online e vamos Luiz trabalhando. Carlos, Isso. Mary Queiroz, obrigado aí. É da Igreja do Reverendo Valdir Reis, ter acompanhado nossas lives. E hoje, para variar, a gente vai falar sobre Abacuque. A minha, Glória a a Deus, minha né? Que esposa bom. disse assim, mas esse livro só tem 3 capítulos. Justamente é onde demonstra a riqueza da palavra, né? 3 capítulos, mas que está dentro. Reverendo Luiz Carlos, obrigado. Imagina se fosse o livro de Isaías, né? Oh, glória. Mas fica aí para pensar, né? Numa outra ocasião, quem sabe, vamos ver aí. Já tem sim, já tenho. Aliás, eu tenho. Essa semana a gente lançou um curso, né? Isaías para pregadores, já está sendo oferecido pela Faculdade Latino-Americana de Teologia. Eu vou Certo. postar amanhã, depois nas minhas redes, para o pessoal tomar conhecimento aí. Muito bem, vamos aí dando as boas-vindas para a turma, obrigado. E a nossa conversa aí vai ter o Rômulo como eu como host e o Rômulo aí como o especialista. Ah, que é isso? Não, não, não. Sou seu servo. Servo do Javé, né? Sou seu servo, professor. Sou seu servo. Vamos apenas aqui Deus trocar algumas ganhou. ideias. Também acho que a gente não deve se demorar muito, né? E abrir para o pessoal aí fazer perguntas. Para ver se a gente consegue acompanhar aí. Luiz Fernando Levita, boa O noite. Fernando, lá do Maranhão. Paz, Fernando, tudo bem? A gente tinha pensado em fazer, né? A live sobre os contrastes no livro de Abacuque, né? E vamos, acho que, trilhar por aí, dando assim uma abordagem mais pastoral, né? Isso. Na nossa conversa aí. A primeira observação, talvez eu possa começar, né? Pode, Pois é, pastor. é
O primeiro contraste é entre o abandono e a salvação. Esse primeiro contraste que se estabelece é o fio condutor de todo o livro. E por que a gente escolheu, né, juntos esse contraste? Porque fala muito de perto a nossa situação, né, de abandono. Uhum. E o abandono que nós estamos passando aí durante a pandemia é um abandono. Boa noite, Gisele. Obrigado aí pela presença. É o abandono, é a sensação de abandono. Por exemplo, governamental, especialmente, nós nos sentimos abandonados. Aqui em São Paulo, eu estou no interior de São Paulo, é uma realidade um pouco diferente. É uma cidade aí de uns 120 mil habitantes, a previsão aí, para o censo desse ano. Uma cidade bem esparramada, né? Não tem grandes concentrações de população, apesar que as pessoas sempre dão jeito de se aglomerar, né? Tem Olá, acontecido aqui. Davi, Marcos, tudo, sejam bem-vindos aí. Vai dando as boas-vindas para quem você conhece aí também, Romulo. Marcos aí é o presidente do nosso presbitério, né? E o Davi também foi companheiro nosso aqui na Quinta Igreja, Quinta IPI de Aracaju. Deus abençoe a chegada deles. Amém. E a sensação aqui é diferente um pouco, né, da capital onde eu nasci, fui criado lá, morei também. Há um ano eu estava lá. É uma sensação diferente, mas é uma sensação também. Boa noite, Marco Messias, seja bem-vindo. É uma sensação de que nós estamos num esforço conjunto, mas de certa forma abandonados, né? Por exemplo, a questão da saúde, da grande quantidade de pessoas esperando, né? A realidade triste e cruel lá de Manaus, sim, Belém, enfim, no Rio de Janeiro, as pessoas se sentem abandonadas. A gente estava comentando aqui em casa, minha esposa e eu, que a gente via sempre as notícias, né, de pacientes nos corredores aguardando, né, os pacientes morrendo na fila, tendo que esperar antes da pandemia, né, na realidade do ano passado, vamos colocar assim. E a situação agora se agravou muito, né, apesar de serem leitos destinados especialmente para essas pessoas. Há uma sensação assim também, o distanciamento, né, social e em alguns casos de isolamento mesmo, né, também dessa sensação de abandono. Parece que a gente não está se preocupando com as outras pessoas, né, não está perguntando como elas estão. Claro, a gente faz isso pelas redes sociais, por telefone, né, mas aquele encontro, né, de conversa, de dar risada junto, da espontaneidade, né, também nos faz sentir a sensação de abandono. E sempre a sensação de abandono gera em nós a pergunta da duração, né? Até quando vai durar esse abandono? Ou essa sensação que nós sentimos de abandono, né? Por isso que o livro de Abacuque, ele começa nos moldes dos salmos de súplica individual, né? O Salmo 13, por exemplo, começa também essa expressão. Até quando, né? Outros salmos, como o Salmo 42, 43,
teu Deus, onde está, né? Até quando, né? Nós ficaremos nessa situação? Porque parece demorado, né? E esse Sim. abandono, essa sensação, não estou dizendo que, em certo sentido, a gente está abandonado, mas e se sente assim, mas é mais uma realidade, acho que psicológica, né? Que dá essa sensação desse distanciamento das pessoas e de Deus também, né? Porque faz falta a comunidade reunida, né? Seja para fazer festa, seja na igreja, seja num clube, seja onde for, faz falta esse convívio social tão necessário, tão importante para nosso equilíbrio, né? Convivência, né? Porque uma coisa é eu discordar e falar e argumentar à distância, né? Outra coisa é ver a reação da pessoa. Por exemplo, eu não imagino qual seja a reação das pessoas que estão nos ouvindo, né? Gostaria muito de ver o rosto de todo mundo, né? Para saber dessa sensação. Então, esse abandono, essa sensação, né? Abacuque também sofre, está sofrendo disso. Essa pergunta, né? Impaciente, até quando vai acontecer isso? E neste caso específico nosso e do Abacuque, eu vejo que há semelhanças, né? Que há pontos de contato bastante fortes assim, né? Então eu começo, Romulo, dizendo como fazer essa lida, como fazer essa ponte, né? Entre o texto bíblico e a nossa sessão. A impressão que eu tenho ao ler o livro de Abacuque, os Salmos de Súplica e a Bíblia em geral, é que nós vivemos situação muito similar, muito semelhante, muito igual, né, a dos escritores bíblicos, né? Talvez não com a mesma coragem de perguntar para ele, para Deus, né, até quando isso vai durar, né? Mas eu gostaria de começar por aí, esse contraste, o abandono, e depois eu quero ouvir você, depois a gente falar um pouco sobre o contraste que é a salvação, né, a certeza, né? Professor Cristofani e demais ouvintes, realmente assim, o profeta Abacuque, de fato, ele teve também esse sentimento aí de abandono. Só lendo aqui rapidinho, Abacuque 1, versículo 13, apenas a parte B do versículo, diz assim: Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Quer dizer, Minha filha Abacuque... entrou aí também, seja bem-vinda, Joyce. Ok. Ou seja, o profeta ele se sente bastante incomodado justamente no seu diálogo com Deus. Quer dizer, por que assim? O que o Senhor tem tolerado assim, aqueles que procedem impiamente, aqueles que procedem de maneira incorreta, oprimindo o justo. Por que é que o Senhor ainda tolera esse pessoal, em outras palavras? Né? E isso também nos lembra um pouco, até, professor, dentro da teologia, aquela teoria do deísmo, na qual que Deus criou o universo, mas é como se Deus, após a criação, tivesse deixado a sua criação andar por si só, sem nenhuma interferência. E, na verdade, não é isso que a gente aprende. Sem dúvida. É como se Deus fosse, de repente, um relojoeiro onde ele desse a corda no relógio e deixasse aí a máquina funcionando por conta própria. E, na verdade, esse sentimento pode estar também presente em muitos servos de Deus hoje. Nós sabemos que até por conta dessa Covid, alguns servos de Deus têm experimentado sofrimento quanto a isso. E podem, de repente, estar se sentindo igual o profeta. Senhor, mas conosco, né, nós sendo o teu povo, sendo teus filhos e filhas, alguém pode estar se sentindo também nesse momento dessa forma. Sem dúvida. Das boas-vindas para o Kleber, pastor Mário Arruda, para Marinúbia, né?
Isso, E meu amigo. Quem é pastor se aí? vocês tiverem alguma colocação, alguma pergunta, alguma contribuição, é só escrever aí. Eu consigo enxergar aqui o Rômulo também. Uhum. De fato, esse sentimento de abandono, né? Ele causa, ele é de fato resultado de uma determinada situação, né? Essa situação que nós estamos vivendo em nosso país, ela, eu quero dizer assim, eu entendo que ela foi agravada pela pandemia, né? Porque a gente já vinha vivendo uma situação de hostilidade, até mesmo de pessoas queridas, né? Motivadas por uma situação de polaridade, né? De opiniões, de atitudes, de maneiras de conceber e ver a realidade, o sofrimento de muitas pessoas, né, que foram agravadas nesse caso. Então, essa sensação de que estamos sozinhos, né? Todo mundo diz assim, estamos todos juntos nesse barco, né? Mas eu não consigo imaginar todo mundo no mesmo barco conversando, tentando resolver, né? Eu uma vez eu fiz uma brincadeira, né? Com uma imagem que eu vi, o que o pica-pau está fazendo na arca, né? Eu tenho a impressão, o Karnal, Leandro Carnal, usa o cupim, né? Na Arca de Noé. Eu sempre acho que podemos estar todos no mesmo barco, mas não estamos todos com o mesmo propósito, né? Não estamos todos na mesma direção. Um vira a vela para lá, outro rema para cá, outro bate o tambor em outro ritmo. Pastor Caio aí, obrigado, do Rubi de Sorocaba, obrigado pela presença aí. Então, há um motivo, né? Quer dizer, esse sofrimento e essa sensação de abandono provém de uma situação delicada, né? E no caso tanto de Abacuque quanto o nosso, é de uma situação de crueldade, né? Onde é a morte, né? Esse texto que você leu, logo em seguida, o Abacuque questiona Deus, até quando, né? Esse pessoal vai agir daquela forma, ceifar vidas, né? Vai arrastar as suas redes. E aqui eu acho que tem um tema de sermão muito legal, né? Arrastar as redes sociais, arrastar as pessoas nessas redes, né? Levando à morte, né? Levando à doença, levando à contaminação, levando a uma situação de sofrimento, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter aí com essa ideia, todos normais, certamente estão todos com o mesmo propósito. Minha filha. Então, nessa, eu não sei como chamar isso, né? Ultimamente estou usando a palavra caos, que é aquele caos primordial lá de Gênesis 1, né? Tá tudo misturado. Terra e água e céus e terra, luz e trevas. A gente está aí em uma, como diz o Gênesis lá, em um tohu bohu, né? Um negócio assim que Deus tem que separar essas coisas, né? E diante disso, eu vejo essa cortina de fumaça o tempo todo, né? Arrastando pessoas para uma situação de maior sofrimento ainda. Por exemplo, a nossa insegurança de precisar de um hospital e não ter para onde ir, né? Sim. O governo de São Paulo já está, o governo do estado já está transferindo pessoas que necessitam de atendimento médico da capital para o interior, né?
Campinas já recebeu pacientes de São Paulo. Pessoas de outros estados estão vindo para a capital de São Paulo para ser atendido para o estado, né? Então, é uma situação que gera esse sentimento. E a pandemia e a situação, depois a gente vai falar um pouco dos caldeus chegando, agrava e muito essa sensação que causa sofrimento. Aflição, diz o texto, né? Angústia, capítulo 1, versos 2, causa impaciência. Até quando eu vou ficar esperando? Isso não tem jeito, isso não vai passar, e fica essa sensação muito ruim, né? Muito ruim, de uma situação social bastante grave, né? Diga aí. Professor, Pastor de Mário fato, Arruda disse que a pandemia veio para demonstrar o quanto a humanidade está longe de Deus, com certeza, né? e até assim, aproveitando um pouco a citação do pastor Mário aí, na verdade, essa pandemia também ela vem demonstrar, professor Cristofani, que alguns deuses do século presente eles têm se mostrado impotentes para as nações, né? O dinheiro, países riquíssimos, com altíssimos índices de mortalidade diante da Covid, né? Todo o seu poderio econômico, todo o seu poder de tecnologia, estão se mostrando incapazes, pelo menos até aqui, de conseguir resolver isso. E por mais que se tenha as promessas de uma vacina o quanto antes, mas muita gente já perdeu a vida por causa disso. E países, quem sabe, onde as pessoas achassem que não iria acontecer jamais, porque teria uma economia sólida, um bom padrão de saúde, ou o que fosse, né? Um bom nível econômico e social, mas, no entanto, a pandemia mostrou justamente algo contrário. Isso é interessante. Ontem eu estava conversando com a Alecrim, né? Sim. E a gente estava falando também de Abacuque. O pessoal está dizendo que minha Bíblia só tem Abacuque, né? Mas a questão, o reverendo Hessel, que é aqui pastor da segunda igreja aqui, perguntando como pregar esperança, né? Eu concordo com o pastor Mário Arruda, concordo com todo mundo diz que consegue ver Deus nessa situação, né? Então, o contraste estabelecido no livro é entre esse abandono, sofrimento, impaciência e a salvação. Porque a gente tem, às vezes, a percepção, né, separada da realidade. Parece que a correção, a disciplina, o caos que estamos passando é uma ação separada, seja da história, de Deus, das forças naturais, das teorias da conspiração. Isso é visto de qualquer ponto de vista, né? De cristãos, ateus, seja quem for, e ver isso separado da solução, né? Que isso vai passar, ou que depende de nós, ou que... Eu não vejo nunca assim, né? A salvação e o livramento, né, dessa situação se dá dentro da própria situação. Isso é, falar que Deus está agindo é dizer que Ele vai nos livrar. Falar que Deus está permitindo é falar que Ele permitirá a salvação também. Então, por exemplo, é nesse momento que nós devemos ser solidários. Nós não precisamos, não podemos, né, na verdade, esperar passar a pandemia para sermos solidários. As pessoas precisam de ajuda agora. Nós precisamos de ajuda agora, seja ajuda emocional, ajuda espiritual, material, física, né?
psíquica, mental, seja o que for, nós precisamos agora. Então, a pandemia é esse acelerador, né? Que está acelerando muitas mudanças, muitas coisas, mas que está junto. Então, quando o Abacuque diz ali, eu vou ler aqui, o Senhor, né, permitiu que o povo viesse para juízo, julgamento e para correção, que é disciplina, né? Eu me alinho junto com, como eu já disse em outras lives, eu me alinho com a Abacuque, entendendo que quando eu digo que Deus vem para corrigir, disciplinar, ele vem para corrigir, disciplinar quem está errado, quem está fora do prumo, né? É interessante, no capítulo 2, verso 4, diz assim: porque o perverso tem a sua alma torta, e o justo vive pela sua fidelidade. Então Deus vem corrigir quem precisa de correção. Isso é um fato. Todos nós precisamos de correção. A gente precisa se perguntar isso, né? Quanto a gente está disposto a ser corrigido, a ser salvo? Quanto a gente está disposto a quanto a gente está disposto. O sobrinho, o Eduardo, seja bem-vindo. Hoje só tem psicólogos ouvindo aí, hein? Vamos cuidar do que a gente fala, né? Quanto a gente está disposto a reconhecer nossos erros, né? Não apenas erros individuais, mas erros sociais, nacionais e internacionais, né? Planetários, né? Nós temos responsabilidade com bem-estar individual, coletivo e global, né? E cósmico, né? Vamos dizer assim. Então, neste sentido, a correção é uma palavra de salvação. E o livro trabalha esse contraste. No final, capítulo 3, verso 16 ao 19, especialmente o 18 e 19, o Abacuque vai dizer, né? Em meio a essa calamidade que vai nos atingir de qualquer jeito, isso é inevitável, eu creio, né? Em meio a essa calamidade, eu tenho fé. Em meio a esse turbilhão, Deus está vindo junto, né? É interessante que no capítulo 3, ainda não consegui estudar ele inteiro, mas assim, no mesmo versículo, capítulo 3, verso 13, diz assim: tu sais para o salvamento do teu povo e do teu ungido, né? Isso. E no verso 4, assim, você traspassa a cabeça do guerreiro que estava para fazer a presa ao pobre, né? Acho que essa palavra, uma das palavras mais importantes do livro, ainda preciso estudar mais e detalhar, né, quem são esses pobres, né? Depois a gente fala um pouco disso aí. Então, a salvação, a esperança, o livramento vai vir junto com o caos. Ou no meio do caos está as saídas. No meio do caos está a salvação. Não é arrebatamento, não é nada assim que a gente possa dizer espetacular e fantástico, mas é a mão de Deus. Eu creio assim, né? E tenho visto isso, que a mão de Deus vai nos conduzindo e preservando o seu povo, né? Ainda falta, talvez eu faça uma outra live, não sei se as pessoas vão aguentar ouvir mais de Abacuque, mas ainda falta determinar o seu contexto histórico, porque isso fará muito sentido. Reverendo Valdir Reis, obrigado, seja bem-vinda. Isso, quando você coloca na situação social que ele está vivendo, isso faz muito sentido. Ele e Naum são profetas gêmeos, né, que devem ser lidos juntos.
E a situação, são contemporâneos, quer dizer, e a situação que eles estão vivendo vai, de fato, para que a gente não tenha dúvida, vai, de fato, terminar essa catástrofe nacional que vai atingir um setor bem específico da sociedade. Vai atingir exatamente a corte, os sacerdotes, os latifundiários, a classe alta. Eu diria assim que é uma operação cirúrgica de Deus. Conquanto pareça que todo mundo vai entrar nesse rolo, no livro, né? Todo mundo vai ser arrastado por esse turbilhão, que é os caldeus, e no nosso caso é a pandemia, vamos dizer assim, né? Tem atingido uma faixa, não estou dizendo que a pandemia está atingindo uma faixa privilegiada de pessoas, né? O que eu estou dizendo é que o resultado, no contexto do Abacuque, nos mostra que foi uma ação cirúrgica de Deus, apesar de ter aparentado ser uma foice, né? Que arrancou o trigo e o joio de uma vez por todas. Nossa, eu vou ficar falando sozinho aqui, desculpa. Não, tranquilo, professor. Um detalhe assim que o senhor justamente citou, Abacuque 3,13, né? A primeira parte do verso, o senhor até já mencionou ele, onde diz: Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Ou seja, Abacuque aí, lá no começo, onde ele ficou questionando Deus até, né? Até quando, Senhor, a gente está vendo violência, o ímpio prevalecendo aí sobre o justo? No final do livro, justamente, então, ele reconhece que Deus sai para salvamento do seu povo. Isso lembra também um pouco o que a própria Confissão de Fé de Westminster fala, no capítulo 5, item 1, pela sua sábia providência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor, ou seja, por mais que tenha havido a sensação de abandono e toda aquela tragédia, mas nada estava fora do controle de Deus. Da mesma forma nos dias atuais. Diante de toda a pandemia, como o senhor disse, só veio acelerar algumas situações e alguns problemas que já estavam acontecendo há algum tempo. Mas ainda assim, Deus é Senhor. Deus controla, né? Deus tem o poder nas mãos sobre toda a história. O seu tempo, né? Ele age no tempo Cronos, né? Aliás, no tempo Kairos. Ele age no tempo Kairos, cujo tempo Cronos está sujeito. Então Deus é Senhor, Deus é soberano. E a gente precisa, assim como Abacuque reconheceu isso, precisamos, como povo de Deus, também reconhecer essa soberania de Deus, mesmo diante da situação vigente. Sem dúvida. Você essa bem sofisticada aí com a confissão de fé, né? Mas é bom lembrar disso, né? Que é uma percepção que atravessa a história, né? Que nós não somos os únicos a crer assim, a pensar assim, né? Nesse panorama, né, de catástrofe, eu queria dar uma sugestão aí de tema de sermão, né? O que me parece bem interessante. Velozes e Furiosos, né? O acerto final. Eu queria passar para o segundo contraste, né? É claro que a gente tem ainda outros, mas eu acho que esse é bem importante, que é a relação entre o ímpio e o justo, né? Esse tema aparece aqui na caracterização dos ímpios, né? Aparece aqui no capítulo 1, no verso 8,
seus cavalos são velozes, né? E os cavaleiros são furiosos, né? É daí que eu tirei os velozes e furiosos, né? Tá certo. O acerto final. Então, esse outro contraste, que é bastante claro no livro, é entre o ímpio e o justo, né? Há pelo menos 16 designações para o ímpio, né? Eu anotei todas aqui: perverso, cruel, impetuoso, se refere à nação dos caldeus também, portanto vai para o feminino também, pavorosa, terrível, veloz, furiosa, devoradoras, violentos, escarnecedores, culpados, traidores, inimigos, soberbo, arrogante e caldeus, né? Então, o que se discute na, na pesquisa do livro, e a gente pode ler e perceber isso no livro de Abacuque, é quem são de fato esses que estão pisando na cabeça do Abacuque, do pobre, né? Que aparece lá no ápice da teofania de Deus, né? Que ele livra o pobre, né? Uma palavra característica de salmo também, dos salmos de súplica, né? Eu sou pobre e necessitado, é uma palavra que a gente conhece bem do livro dos Salmos. Então, essa caracterização, eles não sabem se são os assírios que estão no poder, ou se refere só aos caldeus, ou se pode se referir também, em conjunto, à elite dominante. Quando eu digo elite aqui, eu quero abarcar as seguintes pessoas: a elite dominante de Judá. Os sacerdotes, sumos sacerdotes e todo o serviço do templo, os profetas da corte. Reverendo Renato, seja bem-vindo aí. Um abraço, querido. Os latifundiários, aqueles que têm domínio, né, de muitas terras e de muitas casas, isso aí aparece claramente nos ais, né, se referindo aos caldeus, mas pode ser aplicado aí também. A corte, né, acredito que seja aí o rei Joaquim, que está no poder por essa época. Então, existe um grupo bem específico. Vamos lembrar que a sociedade do Antigo Testamento, desse período dos profetas, nós estamos aí quase aí no sexto século já, né? Essa estratificação, ela é bem piramidal, né? Márcio Barzotto, lá de Florianópolis, né, que você está, né? Foi minha ovelha em Joinville, seja bem-vindo. Essa estratificação social, ela é bastante acentuada, é muito clara. Então, esses adjetivos, esses apelidos para os ímpios, parece abarcar não apenas os caldeus em si, mas também todos os que estão fazendo essa máquina funcionar. Porque uma coisa muito importante, Rômulo, lembrar, e colegas que estão aí, meninas e meninos, que há muita conivência na opressão. Há muita gente local interessada no domínio estrangeiro, né? A gente vê hoje, isso é feito no sistema financeiro internacional. Há muitos interesses em jogo. E esses interesses, né, quando eles coincidem, então não há nacionalidade. Existem interesses e pronto, né? Isso já desde que o homem é homem, né? Desde que o ser humano é ser humano.
Então, essa caracterização serve também para esse grupo, né? Que oprime, que aperta, né? Que destrói, que reduz o sujeito a pó, né? Essa é a primeira caracterização do ímpio, depois a gente fala do justo um pouco, né? Queria te É, ouvir. inclusive, até aproveitando aí justamente o que o senhor fala sobre essa questão da classe, digamos, dominante sobre o povo, isso, de certa forma, também não foi algo que ficou restrito à época, né? O próprio Abacuque mesmo, no capítulo 2, verso 9, ele diz algo interessante. É mencionado lá: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vou ficar apenas com a primeira parte. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Quer dizer, isso não está preso apenas ou restrito a Abacuque lá, antes de Jesus. Quantas e quantas vezes governantes nossos têm agido dessa forma? Contribuindo Sim. até para o agravamento, inclusive, da situação atual da pandemia, né? Falta de recursos, falta de estrutura, e por mais que se abram hospitais de campanha, mas não se dá vencimento para a demanda. Então, essa questão da própria classe dominante, que deveria estar agindo em favor do povo, infelizmente hoje também tem acontecido um pouco o que acontecia lá em Abacuque mesmo, aquele descaso e os interesses, na verdade, em tomar vantagens daqueles que estão mais no poder. Sem dúvida. Hoje, essa extensão, né, da maldade, que não é só uma questão moral, é muito importante ser frisada, né? É, um, uma abrangência social, né? Principalmente no Abacuque, a palavra justiça, eu sempre repito isso, que é fundamental para entender o livro, né? A palavra justiça é a justiça social mesmo, né? A justiça do equilíbrio entre as pessoas, dos relacionamentos entre as pessoas. E é esse equilíbrio que é jogado. Então, alguns contrastes aqui é que eu anotei. Em primeiro lugar, o justo sofre a violência. O justo é aquele que tem a alma reta. O poder, a violência ainda não entortou a alma dessa pessoa, e espero que não entorte. Esse é o justo, que continua fiel a Deus. Enquanto que o ímpio faz essa violência, né? Ele é amargo, é cruel. O ímpio tem duas coisas muito interessantes aqui de contraste. O verso 1:7, né? Capítulo 1, verso 7, diz que o ímpio cria a sua própria justiça. É a mesma palavra usada ali para justiça torcida, né? Mishpat, é o direito de cada um, né? E também o julgamento, o direito de ter um julgamento justo em todas as suas causas, né? Essa palavra se estende assim também para o âmbito jurídico. Enquanto que o justo espera na justiça da Torá. O que o Abacuque está reclamando no capítulo 1, verso de número 4, é que a Torá é lançada em terra e a justiça é pisoteada, né? O ímpio, essa é a expressão mais forte do livro para os ímpios, né? Sua força é o seu Deus. Capítulo 1, verso 11, né? Ele faz culto às suas armas, né? Capítulo 1, verso 16. E lá no capítulo 2, verso 18 e 20, ele cultua o ídolo que ele fez, que são redes, né? E anzóis, né? Isso é, as pessoas, os assírios, prendiam as pessoas com um anzol aqui, nessa parte aqui, e não era piercing, né? E acorrentavam, levavam essas pessoas acorrentadas, né? É como essa imagem das redes, né? Dá um sermão bem bacana, as redes, né, que arrastam as pessoas para a morte aí, né? Então,
a contraste é que o Abacuque cultua o seu Deus, né? A sua força é o seu Deus, nesse caso, o nosso Deus, né? Lá no capítulo 3, verso 19, ele diz: o Senhor é a minha fortaleza, né? Veja que contraste, né? Muito interessante para os nossos dias, né? Há quem peça aí que o país seja governado à força, porque tem na força o seu Deus. Eles consideram que a força é o Deus dele, né? Não é só o dinheiro, é o poder, né? E enquanto isso, nós que defendemos o reino de Deus, né, que trabalhamos aí pelo reino de Deus, cremos, afinal de contas, nisso, nossa força vem do Senhor, né? Isso é uma linguagem totalmente dos Salmos, né, que vem lá dos Salmos. Outra coisa, contraste aí, é que o ímpio é soberbo, arrogante, e isso entorta a alma dele. Vamos entender que alma é sinônimo de pessoa. Não é alma no sentido grego da parte imaterial do homem. Não. É sinônimo de vida, de garganta, de fôlego, de intestino, enfim. A alma é uma palavra muito utilizada no Antigo Testamento para se referir ao ser humano. Então ele tem uma vida torta, foi entortada por causa da arrogância, por causa dessa soberba. Então, enquanto isso, o justo vive a sua vida, a sua alma está entregue à fidelidade, né? Não é humildade, mas fidelidade, né? Isso é muito, Rômulo, importante para a gente colocar as pessoas não em duas categorias, maniqueísta, bem e mal, ímpio, justo, mas para saber que as vidas, né, dessas pessoas são vidas preciosas, claro, mas estão em desacordo com a vontade de Deus, com a Torá, que é a instrução, acima de tudo, né? Por que estão tortas? Porque fazem da força o poder, cultuam essas forças, né? Levantam seus altares para essas forças malignas, destrutivas, a arrogância do ser humano, né? E não é arrogância, né? Diante de Deus, né? É arrogância diante dos semelhantes. A imagem e semelhança de Deus que está em nós, né? A arrogância de achar que é mais que os outros, de se colocar nessa posição. Então eu vejo aqui um filtro bem importante, né, para fazer esse contraste, porque a gente tem bilhões de páginas na internet com trilhões, né? Não dá nem para calcular a quantidade de informação que tem na internet. Mas o que falta é um filtro bem determinado, né? E para distinguir quem é por nós e quem é contra nós, né? Usar a linguagem assim, para distinguir, a gente precisa usar esse filtro, que eu acho que é um bom filtro, né? Entre como que o arrogante e o ímpio age, pensa, crê, cultua, e quem que o justo cultua, crê e como ele age, né? Mas é isso. Falar. A gente está aí chegando perto do final, né? Temos aí mais um pouco mais de 10 minutos. Eu não sei, a gente sempre fica falando. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, acho que seria importante ouvir também, né? E ouvir você também. Não, pastor, mas é isso. A questão do justo, como o senhor bem colocou, ele vai justamente agir de acordo com aquilo de fato que a lei, no caso a Torá, né, prescrevia. E o justo, então, ele se vê num momento, no caso aí com o próprio Abacuque, como exemplo, em ver como se de repente o mal estivesse tendo a preeminência sobre ele, né?
A gente busca o Senhor, a gente ora, a gente lê a Torá, e, no entanto, todo esse mal está chegando assim, o direito assim está sendo distorcido, mas o justo, conforme lá, Abacuque 2,4, a parte B, o justo viverá pela sua fé. Ainda assim, o justo, ele precisa viver pela fé. Isso para nós hoje também tem uma implicação. Mesmo diante de todo Sem o dúvida. quadro, e nós não temos como saber como será depois que passar essa pandemia. Ainda é algo muito misterioso aí o que vai ser depois, né? O pastor Alecrim ontem até citou uma frase interessante: haverá uma nova normalidade diferente dessa, que de fato ele está certo. Sim. E a gente tem que se preparar para isso, porque, independente da situação, o justo ele continuará vivendo pela fé mesmo. A fé, né, no Deus que realmente é o Deus da nossa salvação, assim como foi para Abacuque. O pastor Mário Arruda está colocando se essa pandemia tem causado temor nos ímpios e confiança no justo, né? Citando capítulo 3, verso 18. Eu tenho a impressão, Reverendo Mário, que deve estar causando terror antes de tudo, né? Porque todo mundo foi colhido de surpresa. E a gente que lê a Bíblia e tem uma formação, crê em Deus, a gente não é que a gente espera que isso aconteça, ou que está escrito na Bíblia que ia acontecer guerras, pestilências, tudo, mas a gente tem uma certa resiliência, né? Ao sofrimento, à dor alheia, o nosso modo de viver, a exigência do Evangelho faz com que a gente viva a dor do outro, né? Mesmo a gente estando feliz, bem, saudável, a gente está sempre, cada um fazendo a sua parte, socorrendo, alentando, ajudando. Então, a gente está preparado para lidar, em certa medida, com a dor, né? Não sei se com uma dor desse tamanho, né? Mas a gente está preparado, relativamente preparado, ou medianamente preparado para essa dor. Agora, essas pessoas que não creem na ação de Deus estão estupefatas, né? Estão sem saber exatamente o que fazer. Aí vão recorrer à conspiração, vão recorrer aí aos falsos profetas, aos profetas de plantão, né? E confiança causa um temor, sim. Eu espero que muita gente, assim, volte à confiança, a confiar em Deus, entre os nossos, né? Volte essas pessoas que estão tremendo, que você está chamando de ímpio, né? Que a Bíblia também chama, que as pessoas também se arrependam, né? Se entendam que é um momento de arrependimento, né? E chegue a essa confiança. Agora lembre-se, é aquela confiança em meio ao caos, né? Em meio ao caos. Eu acho que um texto que pode ajudar muito nesse momento é Gênesis 1, quando Deus organiza o caos e põe ordem, né? Luz nas trevas, separa as coisas, traz o homem à existência. Aqui você nota, por exemplo, que o Abacuque usa essa linguagem do peixe do mar, né? Era para a gente dominar os peixes no mar e as aves da terra. E esse povo cruel está dominando as pessoas como se domina peixe no mar, com anzol e rede, né? Então é muito importante fazer isso. Agora, saber o que as pessoas sentem, estão sentindo, né? Terror, temor, confiança, é preciso que a gente converse, se conecte com ela, se relacione com ela para saber, né? Professor, só um apontamento. Diante de toda essa situação, inclusive até como foi lá com Abacuque, isso pode também estar gerando hoje muita dúvida, né? Só citando rapidamente aqui, Abacuque 1:2, quando ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás.
De repente, na mente de muitas pessoas hoje, inclusive até de alguns servos de Deus, pode estar pairando isso aí, essa, entre aspas, uma dúvida. Será que Deus de fato está agindo? Né? Aí, inclusive, isso me lembrou aqui uma citação de um filósofo importante do ceticismo empírico, o David Hume, onde ele fez uma parte da citação dele dizendo o seguinte: estaria ele querendo impedir o mal sem ser capaz de fazê-lo? Então ele é impotente. Ele é capaz, mas não está disposto? Então ele é malévolo. Ele é tanto capaz quanto está disposto? Então, de onde vem o mal? No meio filosófico, há uma tensão constante entre como existia um Deus bom, um Deus que é amor, e ao mesmo tempo existia o mal. Mas, na verdade, Deus é Senhor e Deus existe e age em favor do seu povo. Né? Essa é uma questão aí da teodiceia, né? A existência do mal, uma relação da bondade de Deus com o mal. Isso é uma conversa que vai longa, né? É uma conversa para muitos séculos, como tem sido aí, né? Com certeza. É uma coisa que eu não entro nessa bola dividida aí, porque o que vai acontecer é que a gente vai perder amigos, perder pessoas, né? E eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter todo o cuidado para fazer, porque a gente exige uma postura de Deus, né? Uma ação de Deus, e as pessoas normalmente que afirmam a bondade de Deus, o amor de Deus, e como ele permite o mal assim, desconhecem a profundidade da discussão da questão. É uma questão séria, honesta, profunda, mas que não é possível discutir aqui, né? Tá bom, Romulo, eu agradeço aí a sua atenção. A gente já vai ser desconectado já já, né? As lives no Instagram tem aí 1 hora de duração. Eu descobri isso aí com os colegas, também não sabia. Agradecemos a todos aí que participaram, obrigado. E vamos para frente aí, continuar firmes aí com a Abacuque, continuar firme conversando e aprendendo assim um com o outro na conversa. Deus abençoe a todos aí, fiquem na paz, tá bom? Tá joia, professor? A paz a todos também. Bye, bye. Até mais. Marcelo Leandro entrou e nós estamos saindo. Valeu, Marcelo.